A história começa com Akira, que se vê diante de um assassino tentando matá-lo após avistá-lo no topo de uma torre. Com um salto rápido da torre, Akira confronta o assassino diretamente, uma luta feroz irrompe entre eles, e por fim, Akira domina o homem com sua espada. O homem mascarado tenta um golpe mortal, mas Akira o desvia por pouco. Lâminas surgem da perna da criatura, mas Akira também consegue defletir. Ele então desfere um golpe esmagador nos joelhos do homem, derrubando-o por completo. Akira imediatamente o sentencia à morte com sua própria espada. Enquanto isso, vemos Akira executando uma sentença de morte em outro homem que originalmente viera para matá-lo. Mas vamos retroceder para entender como tudo isso aconteceu. A cena muda para uma manhã na escola, onde garotas conversam entre si e com o garoto mais popular. Elas sugerem ir ao shopping e passear, mas ele recusa educadamente, dizendo estar ocupado com assuntos do conselho estudantil e promete se juntar a elas na próxima vez. As garotas são Hao Suyama, Shiori e Yuki, sendo Yuki quem falou com ele naquele momento. Ela relembra com a amiga as piadas bobas que Sugimura fez na aula de inglês, alternando entre risos e lágrimas de constrangimento. Sua amiga se preocupa que Yuki esteja falando sobre algum caso de assassinato e exagerando. Em seguida, vemos Tsukasa conversando com um amigo que quer testar sua nova espada de bambu. Todos os outros estão absortos em suas discussões, exceto aquele garoto misterioso com o telefone, Akira. Seus colegas se perguntam se ele esteve ali desde o início ou apareceu depois, pois sua presença é quase imperceptível. Akira está absorto em pensamentos, antecipando que algo acontecerá quando de repente a tela de seu telefone muda. Uma visão estranha surge, parecendo um círculo mágico avançado que envolve a todos e os transporta para um vasto salão. Eles se encontram em uma grande sala e ficam aliviados ao perceber que não morreram. Um velho de um olho sai, pedindo silêncio. O rei então improvisa um discurso de boas-vindas, agradecendo por terem respondido e vindo de seu mundo para ajudar. Eles descobrem que foram transportados para outro reino chamado Morgan, e agora estão no maior reino humano, Hitz, no continente dos humanos. O rei explica que seu reino está sob ataque de demônios, e um herói de outro mundo é o único capaz de derrotar o Lorde Demônio, razão pela qual foram convocados para extrair esse herói do meio deles. Suas emoções oscilam entre alegria e espanto. Alguns começam a sonhar com aventuras, heróis, habilidades poderosas e guildas, enquanto outros permanecem céticos. O rei os tranquiliza, afirmando que tudo é real. Ele pede que coloquem as mãos no cristal para ver quem será o herói escolhido. Todos se revezam, e alguns revelam estatísticas impressionantes. Yuri é classificado no nível 1 como Cavaleiro Mágico, enquanto vários outros magos de vento e fogo aparecem com pontuações que chegam a centenas. Ainda não é a vez de Akira, e as estatísticas flutuam entre 500, 200 e 300 para os outros. Até o herói tem pontuações médias em torno de 500. Akira se pergunta se essas são as estatísticas de herói que procuram, e se preocupa que sua pontuação única de 1800, que o classifica como assassino, possa causar problemas se descobrirem sua verdadeira identidade em um mundo desconhecido para ele. Então, ele opta por ativar sua habilidade de ocultação para esconder seus atributos da vista, até que possa confirmar a autenticidade da situação. Seu colega de classe, que acabara de conversar com ele, olha em volta, procurando, mas sem conseguir encontrá-lo, e então vai procurar em outro lugar. O velho continua registrando as pontuações, declarando que prepararão o equipamento necessário de acordo com suas classes e que quartos de dormitório foram arranjados para sua estadia naquela noite. Quanto a Akira, ele permanece oculto graças à sua habilidade, questionando a realidade do que está acontecendo. Enquanto vagava pelos corredores, ele nota câmeras de vigilância, um sinal claro de que ele e seus colegas estão sendo monitorados de perto, e talvez existam segredos ocultos. Estranhamente, um cavaleiro nota Akira, mesmo enquanto ele usa sua habilidade de ocultação. Depois disso, Akira vai para um quarto dilapidado que não é limpo há séculos, senta-se em uma das camas, encontra roupas que lhe servem, então se levanta para espiar lá fora e usa seu atletismo para pular alto, maravilhando-se com a transição real para outro mundo e a nova destreza física que sente. Ele reativa sua habilidade de ocultação ao ouvir uma conversa entre o rei e a rainha, que envolve menosprezar as crianças vindas de um mundo sem magia, alertando contra a entrada nos arquivos do palácio para evitar expor muita informação e descobrir segredos. Ouvir isso aumenta as dúvidas de Akira sobre as intenções do governante. Sua mente corre com perguntas sobre o que fazer, até considerando ficar atrás do rei e pegar sua espada com a ideia de matá-lo sem que ninguém percebesse, mas no final ele se contém. Na manhã seguinte, há uma mesa de café da manhã montada como um banquete militar, mas com comida limpa e hospitalidade. Enquanto isso, Akira pondera se deve abandonar sua ocultação e informar seus colegas sobre o que viu, ou permanecer em silêncio e coletar mais evidências. Ele se vira para Tsukasa, que de repente incita seus companheiros a se unirem para ajudar o reino e derrotar o Lorde Demônio, enfatizando a necessidade de solidariedade para o bem maior. Todos celebram o herói, dizendo que era o que se esperava dele, e se reúnem com o comandante dos cavaleiros, Saran, e seu colega Jill. Saran é o comandante-chefe dos Cavaleiros de Hitz, que Akira havia notado antes. Ele os acolhe, explicando que passarão por um treinamento intensivo, e após um mês, entrarão no labirinto para testar suas habilidades, reconhecendo que são inexperientes, mas garantindo que seu tempo chegará em breve para enfrentar tudo juntos. Enquanto isso, a cena muda para Akira, que está preocupado após descobrir a grande conspiração contra eles, ponderando a melhor forma de agir ao perceber que não será ferido enquanto permanecer invisível e possuir poder suficiente.
ele decide agir. Nesse momento, o comandante da noite decide segui-lo, em vez de focar no treinamento dos outros. Vemos Akira escondido perto da fonte, oculto, mas o comandante se aproxima dele, perguntando se algo o incomoda. Akira fica chocado, surpreso por como ele pode vê-lo apesar de ativar sua habilidade de ocultação e começa a duvidar de sua duração. Nesse momento, o comandante o tranquiliza, explicando que sua habilidade ainda funciona, e que ele tem olhos especiais capazes de detectar mudanças térmicas, sendo assim que conseguiu vê-lo. Akira se prepara para sacar sua espada, mas o comandante o impede, garantindo que não contará ao rei nem à princesa, convidando-o a se acalmar. Akira pergunta ao comandante dos cavaleiros de que lado ele está, e ele responde que é complicado, pedindo-lhe para manter segredo. Prometendo explicar os detalhes mais tarde, Akira quer visitar os arquivos, percebendo que ainda sabe pouco sobre este mundo, e a magia e habilidades que o governam. O comandante Saran quer ajudar Akira, e o informa que o que ele busca saber não está nos arquivos. Ele menciona que a habilidade de ocultação de Akira atingiu seu nível máximo. Akira esclarece que a maioria de suas outras habilidades ainda está no nível 1, e que ele não sabe como avançá-las. Saran se oferece para ensiná-lo, mas Akira diz que ele deve primeiro encontrar um caminho de volta ao seu mundo, pois sua família o espera, e pergunta se Siran sabe o caminho de volta. Siran responde tristemente que não sabe, mas o aconselha a se fortalecer, pois morrer antes de retornar tornaria tudo inútil, e promete torná-lo um assassino profissional. Akira não quer receber ajuda de graça, e Soran lhe diz que ele pode retribuir compartilhando histórias sobre seu mundo anterior. Animado para ouvir algo novo e incomum, ele estende a mão, e Akira aceita a oferta. Eles então se movem para um quarto onde Soran explica a situação neste mundo, esclarecendo que, além de humanos e demônios, existem outras raças como elfos e monstros, cada uma vivendo em um continente diferente. Akira começa seu treinamento sob a supervisão de Saran, que coloca pedras em suas costas e o instrui a deitar-se sobre as palmas das mãos para fortalecer seu corpo, reiterando que subir de nível só pode ser alcançado matando monstros, enquanto a melhoria de habilidades vem do treinamento. Os treinos se intensificam gradualmente com mais pedras adicionadas até que Akira esteja fazendo flexões com apenas 2 dedos, mostrando um progresso claro em pouco tempo. Naquela noite, no quarto de Saran, Jill expressa sua surpresa pelo interesse excessivo de Saran em Akira em detrimento dos outros, ao que Saran explica que o garoto é divertido de conversar e suas histórias sobre seu mundo são cativantes, pois ele vem de um país que deu origem ao primeiro herói em sua história. Ele acrescenta que a habilidade de ocultação de Akira atingiu um nível em que nem mesmo câmeras podem rastreá-lo. Jill fica atordoado com o quão poderosa é essa habilidade, acreditando que apenas o primeiro herói poderia executar tal técnica. Nesse momento, Akira bate na porta e Jill sai. Então Akira desafia Siran, revelando que ele se esgueira nos arquivos todas as noites para ler e encontrou um livro aterrorizante contendo planos de golpe. Ele percebe que Siran o escreveu e o escondeu dentro da capa de um livro de receitas. Saren havia previsto que Akira o encontraria? Ele então declara que o rei se tornou completamente incapacitado. Saren está explicando a Akira que o rei está disposto a pagar um alto preço para mudar as leis deste mundo e que eles não podem permitir que isso aconteça. No entanto, ele aponta que os cavaleiros devem à família real uma dívida antiga. Ao ler o livro, Akira percebe que o objetivo real deles é encerrar pacificamente o reinado do rei sem derramamento de sangue, impressionando Saren com sua inteligência aguçada e capacidade de compreender isso com apenas uma leitura. Akira vê a solução mais fácil como matar o próprio rei, afirmando que nada o prende a este mundo. Ele diz a Saren que se esgueirou no escritório do rei na primeira noite após sua convocação e que o rei não sentiu sua presença atrás dele, mas ele ainda não conseguiu levar adiante o assassinato. Saran concorda que sua contenção foi a escolha certa. Matar é um fardo pesado que não é facilmente suportado, e mesmo um assassino não deveria ser forçado a derramar sangue, especialmente se quiser retornar ao seu mundo com a consciência limpa. Akira sente sinceridade em suas palavras, contemplando que, se voltasse para sua família como um assassino, isso inegavelmente partiria os corações de sua mãe e irmã. Saran o aconselha a ser um assassino que respeita a vida, pois só isso é o caminho para a sobrevivência e o retorno à sua família, afirmando que se importa profundamente com ele e espera muito, não apenas por suas habilidades, mas pela mente madura e pensamento independente que possui, pois ele não seguiu a multidão quando convocado, mas pensou por si mesmo e fez a melhor escolha. Akira compartilha que sua vida sempre esteve nas sombras desde a infância, e que ninguém lhe deu atenção antes. As palavras de Saran tocaram seu coração, pois foi a primeira vez que ele recebeu tal elogio. Nesse ponto, Saran pede sua ajuda na execução do golpe antes que ele retorne ao seu mundo, prometendo que será feito pacificamente. Akira não dá uma resposta definitiva, apenas afirmando que pensará a respeito. Com o amanhecer, Siran anuncia que o mês de treinamento foi concluído, e é hora de seguir para o labirinto do vasto continente. Os jovens erguem a cabeça com orgulho, e a multidão os aplaude enquanto se preparam para embarcar na grande aventura dentro do labirinto. Enquanto o grupo se move em direção ao local prometido, Akira percebe que alguém o observa. Ele ativa sua energia oculta e habilidade de ocultação, movendo-se em direção à garota que o seguia. Ele pergunta por que ela os observava, e ela aponta que todos o tratam, e a seus amigos como heróis sem saber o preço pago por sua convocação a este mundo. Akira parece surpreso, e diz a ela que ainda não sabe, ao que ela responde que ele precisa descobrir a verdade por si mesmo, e parte, prevendo que este encontro não será o último.
A cena mudou para dentro do labirinto onde haviam entrado para lutar. Os caminhos estavam cheios de armadilhas e perigos, e os jovens lutadores começaram a atacar os monstros sucessivos, derrubando-os um por um. Akira atacou ferozmente, medindo seus movimentos com precisão. Então se virou para o Capitão Saren, perguntando se deveriam recuar ou continuar, preocupado com a vida dos lutadores mais jovens com eles. O capitão concordou e elogiou seu desempenho em seu primeiro encontro real. Então ergueu sua espada sagrada, liberando uma luz poderosa que limpou todos os monstros no corredor à frente. Todos seguiram para o andar superior, apenas para ficarem atordoados com a visão de monstros novos, mais fortes e ferozes. Nesse momento, Tsukasa lembrou-se da princesa que lhe dera uma bomba de fumaça para dispersar os monstros em caso de perigo. Então ele a usou imediatamente. No entanto, para seu choque, uma criatura massiva, o Minotauro, emergiu em meio à fumaça, rosnando no caos. Todos ficaram espantados com a presença dessa besta nos andares superiores, pois não deveria aparecer ali. Akira atacou com golpes fortes usando sua espada, mas sua arma se estilhaçou no primeiro choque, deixando todos atordoados pela dureza da besta. Tsukasa tentou ajudá-lo, mas seus braços estavam quebrados, e ele não conseguia mais se mover. Apesar da dor, ele murmurou que era o herói e tinha que vencer para proteger seus camaradas. Akira tentou acalmá-lo, mas ele se recusou a recuar, insistindo em cumprir seu dever. Akira percebeu que uma maldição maligna havia tomado conta de sua mente e corpo, afogando-o em um desespero irresistível. Então ele ordenou a um de seus companheiros que quebrasse a maldição imediatamente. A garota habilidosa em magia de purificação avançou e lançou um feitiço poderoso, que gradualmente começou a levantar os efeitos da maldição. Ao mesmo tempo, Akira continuou a lutar ao lado de seus companheiros e do Capitão Sauron, pedindo ao capitão para usar o que ele havia treinado. O capitão concordou e ativou sua espada sagrada, liberando uma energia tremenda que atingiu a besta com força suficiente para abalar as paredes. Simultaneamente, Akira ativou a magia das sombras, misturando sua luz com a escuridão do ataque, sinalizando o início do golpe final contra o Minotauro. Akira havia usado seu novo poder, a magia das sombras, para derrotar o monstro. Sombras envolveram a criatura e a arrastaram para as profundezas da terra, levando a vitória esmagadora de Akira. Depois disso, Saran falou com ele, dizendo que, se os rumores fossem verdadeiros, esse poder o exauriria se usado, mas que ele havia se saído excelentemente, agradecendo pela ajuda, e afirmando que todos sobreviveram graças a ele. Akira respondeu que Saren o ajudou a controlar sua magia quando ele quase perdeu o controle durante o treinamento. O capitão sorriu e disse que nunca tinha ouvido falar de uma habilidade adicional como magia das sombras. Era incrivelmente poderosa, mas difícil de controlar e esgotava seu usuário, aconselhando Akira a não usá-la a menos que em situações extremas. Então ele tirou algo de sua bolsa e o presenteou, explicando que lhe trouxera uma espada rara chamada Katana, forjada pelo próprio primeiro herói. Akira expressou seu espanto por receber esta arma em vez do herói atual, e Saren esclareceu que o herói tinha sua própria espada sagrada, e o rei notaria imediatamente se visse o campeão do reino empunhando tal espada. Akira não entendeu o problema até que Saren confessou que a havia roubado da armaria real. Akira aceitou a espada, agradecendo-o, e perguntou sobre seu nome. Saran respondeu que o nome estava gravado perto do cabo, mas ele não sabia seu significado. Quando Akira olhou para o cabo, encontrou uma gravação que dizia Espada do Cavaleiro Celestial. Ao lado, havia uma mensagem escrita por seu primeiro dono, desejando que a espada encontrasse seu caminho para seu herdeiro e fosse presenteada em tempos de dificuldade. Akira ficou cheio de emoção e anseio por conhecer aquele herói que deixou sua marca na espada. Saran lhe disse que ele também esperava conhecer aquele herói. Então eles conversaram sobre a maldição que afligia o herói. Saran disse que sabia quem era o responsável, mas era incapaz de confrontá-lo. A cena então mudou para a princesa realizando um ritual misterioso diante de um cristal. Akira de repente invadiu e golpeou o cristal com força, fazendo a princesa entrar em pânico e perguntar quem ele era. Ele esclareceu que o que ele fez removeria a maldição que afligia o herói. Ela se perguntou como ele entrou sem a permissão de seu senhor, ao que ele respondeu que verdadeiras damas não usam maldições para controlar os outros, descrevendo-a mais como uma bruxa do que uma princesa. Ele perguntou por que ela estava fazendo isso, e ela respondeu que tudo o que fazia era pela majestade do rei. Ele repetiu sua pergunta sobre o verdadeiro motivo de sua obediência cega, e ela deu a mesma resposta, que tudo o que fazia era pelo rei. Akira voltou para Saran, que lhe perguntou se ele havia se revelado à princesa. Akira admitiu que fez isso por um desejo de saber seus verdadeiros motivos, mas não conseguiu uma resposta clara porque ela havia se tornado uma marionete nas mãos do rei. Após a conversa, Saran ordenou que ele descansasse, mas o alertou contra dormir no palácio, pois a princesa amaldiçoaria a todos, exceto o herói, e ela não seria capaz de tocar Akira porque não sabia sua verdade. Akira entendeu que seu aviso significava que a princesa tentaria matá-lo, em vez de amaldiçoá-lo, e o palácio seria revistado em cada canto por ele. Akira perguntou a Saren se ele o repreenderia por se revelar, e o capitão sorriu, dizendo que isso fazia parte da imprudência juvenil e que era dever dos mais velhos compensar seus erros. Akira sentiu-se grato e desejou que houvesse mais adultos como ele em seu mundo. Nesse ponto, Seren pediu-lhe para levá-lo consigo quando retornasse ao seu mundo para que ele pudesse explorá-lo, mas Akira recusou. Na manhã seguinte, Akira acordou sentindo-se estranho, então ele se dirigiu ao palácio para ver o que estava acontecendo. Ele foi visto por Tsukasa, que parecia surpreso, e perguntou onde ele estivera, pensando que a maldição havia sido levantada. Akira respondeu que havia estado dormindo, e então se perguntou o que estava acontecendo.
acontecendo? Tsukasa respondeu tristemente que o Capitão Saran havia sido morto. Akira correu para o corpo dele, chocado, e desabou em lágrimas, até que um de seus colegas veio dizer-lhe que a adaga usada para matá-lo era a própria adaga de Akira, acusando-o de ser uma pessoa misteriosa que desaparece toda vez que um desastre ocorre, e que ele foi quem matou o capitão. De repente, Akira apareceu no labirinto. Ali, Akira percebeu que todos os presentes haviam sido afligidos pela maldição da princesa. Tsukasa ficou na frente de todos tentando acalmá-los, garantindo que Akira não poderia ser acusado de assassinato apenas porque sua adaga estava na cena do crime. Nesse momento, o rei entrou furioso, acusando Akira de cometer um grande pecado ao matar o capitão dos cavaleiros, anunciando que ele enfrentaria seu justo castigo e destino inevitável. Akira não esperou para ser preso. Ele ativou a magia da invisibilidade e desapareceu completamente da vista, deixando todos atordoados, pois ninguém conseguia identificar sua localização. Ele então se virou para Jill, que confidenciou que o capitão não havia sido morto por suas mãos, mas pelas mãos dos assassinos pessoais do rei, conhecidos como Corvos da Noite, e eles também o estavam visando. Jill acrescentou que o capitão havia lhe deixado suprimentos e pertences em seu quarto, e o aconselhou a pegá-los e escapar antes que alguém o pegasse. Akira foi ao quarto do capitão e recuperou o que ele havia lhe deixado, mas esqueceu algo, então saiu silenciosamente da cidade naquela noite escura. De volta ao palácio, o rei estava com a princesa, expressando ceticismo de que Saran pudesse ter sido morto tão facilmente, especialmente porque foi ele quem realizou a maldição que afetou a todos, exceto o herói. A princesa o tranquilizou, dizendo que tudo o que precisavam agora era um pretexto para iniciar uma guerra contra o leste, afirmando que as crianças invocadas se tornariam peões em seu próximo plano, e que Akira logo cairia morto em uma trincheira. O rei ordenou-lhe que enviasse comandos aos corvos noturnos para persegui-lo, em preparação para qualquer perigo iminente, e ela assentiu em concordância, partindo para executar a ordem. Na manhã seguinte, Akira estava sentado lendo uma carta que Saran havia deixado para ele antes de sua morte. A carta afirmava que, se ele se visse sendo perseguido, o melhor lugar para se esconder seria uma das torres inferiores, conhecidas por suas fontes de água limitadas, instando-o a planejar cuidadosamente. Ele também acrescentou que a única maneira de elevar seu nível de combate estava dentro dos próprios labirintos. Quanto mais fundo ele fosse, inimigos mais fortes enfrentaria. Akira recordou uma conversa anterior com o capitão, quando lhe perguntou por que nem todos iam a esses labirintos. Ele respondeu que o local era extremamente perigoso, e que a magia de invisibilidade não funcionava contra monstros poderosos que possuíam sentidos extraordinários de olfato e audição, mas acrescentou que, se ele pudesse aprimorar sua habilidade de abate, seria capaz de ocultar seu cheiro, passos e até mesmo sua assinatura térmica. Akira de fato se dirigiu a um dos labirintos e começou a enfrentar e matar monstros um por um, lembrando-se das palavras do capitão de que atingir o nível 100 concederia à sua classe uma habilidade única para ajudá-lo a sobreviver neste mundo. Para começar, ele precisava ir ao labirinto de Canton e enfrentar os chefes monstros a cada 10 andares. Seguindo as instruções do capitão, ele atacou os chefes consecutivos, então leu o restante da carta do capitão, que explicava que uma vez entrando na câmara do chefe, ele não conseguiria sair até que uma das partes morresse. Mas se ele prevalecesse, suas habilidades passariam por uma transformação significativa. Akira começou sua batalha contra a besta gigante, trocando golpes e tentando repelir seus ataques massivos. De repente, ele foi atingido pelo veneno da cobra e depois golpeado com força por trás, derrubando-o ao chão, e ele gritou desafiadoramente para a morte, garantindo que, mesmo que não pudesse voltar para casa ou vingar o Capitão Saran, ele lutaria com todas as suas forças. Ele reuniu sua última energia mágica, então retornou e atacou usando magia das sombras até despedaçar a besta, encerrando a batalha a um custo tremendo. No entanto, seu corpo havia atingido o ponto de exaustão total e ele desabou no chão, gravemente ferido, necessitando do uso de sua reserva de emergência de energia mágica para sobreviver. Os eventos então voltaram ao palácio, onde Tsukasa estava dizendo a todos que haviam recebido ordens para seguir imediatamente para o território do Rei Demônio, e que ainda estavam em choque após a morte do Capitão Saran. No entanto, todos os seus colegas se recusaram. Tsukasa pensou consigo mesmo que o que estava acontecendo devia ser resultado da maldição da princesa sobre a qual o vice-capitão Gil havia falado. Ele decidiu ir sozinho, mas depois disso, muitos de seus companheiros quiseram acompanhá-lo e protegê-lo. Ele os informou que o rei havia pessoalmente ordenado que lutassem contra o Rei Demônio. Uma vez fora, uma garota entre eles esclareceu que acreditava estarem a salvo da maldição porque ela anulava a magia. E ficou claro que Gil teve um papel em levantar a maldição de um dos estudantes, o que levou este estudante a quebrar vários protocolos. Ele concluiu afirmando que precisava se comunicar com Akira, admitindo que deveria ter falado com ele antes de desaparecer e que havia falhado em apoiá-lo, estivesse ele amaldiçoado ou não. Naquele momento, a cena retornou ao instante em que Asahina conheceu Akira enquanto ele trabalhava naquele lugar misterioso. Akira estava conversando com Asahina naquele lugar tranquilo, pedindo-lhe para não contar a ninguém sobre seu trabalho ali, pois ele o havia visto por acaso, e não queria que ninguém na escola soubesse, especialmente sua irmã mais nova, Kika, que estava em seu primeiro ano. Asahina sorriu surpreso ao saber que ela era sua irmã, considerando uma bela coincidência, já que sua irmã também estava no primeiro ano, e era amiga da irmã de Akira. Akira de repente acordou de seu sono, percebendo que havia sonhado com seu amigo Asahina.
perna, desejando-lhe segurança e esperando que sua mãe e irmã estivessem bem. Ele notou que não sentia dor, verificou sua condição e descobriu que seus poderes haviam aumentado significativamente e sua energia estava quase cheia, apesar das fraturas anteriores que incluíam 3 costelas e a disseminação de veneno em sua perna. Ele também ficou surpreso que a magia das sombras, que estava no nível 3, e a habilidade adicional relacionada haviam aumentado em 2 níveis apenas por usá-la uma vez, e ele sentiu que controlá-las havia se tornado mais fácil. Ele não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas percebeu que tudo o que podia fazer agora era continuar a seguir em frente. Ele deixou seu lugar e logo encontrou um monstro de lodo massivo, atacando-o e fazendo-o explodir, revelando o corpo de uma garota incrivelmente bela. Por suas feições, ele pôde dizer que ela pertencia aos elfos, e era a mais linda que ele já havia visto em sua vida. Ocorreu-lhe que era hora de experimentar aquela estranha habilidade, então ele ativou uma nova característica de seus olhos distintos que lhe permitia ver o mundo de forma diferente, mas ele não conseguiu lidar com isso e parou imediatamente após quase perder a visão. Ele percebeu que essa habilidade era extremamente perigosa e deveria ser evitada, a menos que fosse absolutamente necessário. Naquele momento, a garota elfa desabou inconsciente, mas, felizmente, ainda estava viva. Ele a olhou rapidamente e viu que sua energia vital havia caído para apenas 2%. Quando ela recuperou a consciência por um momento, perguntou onde estavam, e ele lhe disse que estavam no 75º andar do labirinto. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ela desmaiou novamente e caiu em seus braços com febre alta. Ele a carregou cuidadosamente para um abrigo próximo e começou a tentar tratá-la. Quando ela acordou, encontrou-se em um lugar quente com Akira preparando comida para ela. Ele a convidou a beber alguns líquidos e ela sorriu tristemente, dizendo que a fome a impedia de dormir. Ele lhe ofereceu comida quente, que ela comeu agradecida, agradecendo-lhe por seu cuidado completo com ela. Ele sorriu, explicando que estava acostumado, pois sua mãe estava sempre doente e ele tinha que cuidar dela. Ela ergueu o olhar para a parede e viu uma escrita nela, perguntando-lhe sobre isso, e ele lhe disse que significava o número 69, explicando que registrava o número do andar a cada vez para acompanhar seu progresso. Ela ficou surpresa porque se lembrou de ele ter dito antes que estavam no 75º andar, então ela perguntou por que ele havia descido novamente. Ele explicou que este lugar era a fonte de água mais próxima, e que ele a havia trazido para lá especificamente. Ele então a convidou a dormir para descansar. A garota se acalmou e revelou que pertencia à família real, e que ninguém jamais a havia tratado com tanta gentileza antes. Ela então adormeceu pacificamente ao lado dele, e logo ambos caíram em um sono profundo. Eles então foram para a caverna para uma nova batalha, onde enfrentaram um troll enorme. Akira perguntou por que ela o estava acompanhando, apesar de sua recuperação, aconselhando-a a encontrar seu próprio caminho. Ela respondeu que estava coincidentemente indo na mesma direção. Naquele momento, eles entraram em um salão espaçoso, mas a surpresa foi o aparecimento de um dragão gigante diante deles, correndo em sua direção a uma velocidade incrível e atacando com seu sopro flamejante. Akira ativou a habilidade de detecção de presença, mas ela falhou porque o dragão estava rastreando sua energia mágica diretamente. Ele sofreu um golpe pesado que o derrubou no chão, e assim que tentou se levantar, o dragão investiu contra ele novamente. Ele reuniu a energia que lhe restava e usou aquela misteriosa habilidade latente dentro dele, desferindo um golpe decisivo que perfurou as defesas da besta. Momentos depois, uma luz estranha começou a irradiar do corpo do dragão, iluminando todo o lugar. Eles viram o dragão se transformar em um gato grande, o que os surpreendeu. Então Emília descobriu que o gato estava muito fraco, mas ainda vivo, e tinha a habilidade adicional de mudar de forma. Ela também descobriu que não era um dragão de verdade, mas uma criatura chamada Gato Preto. Isso levou Akira a ficar surpreso que Emília soubesse de todas essas informações. Akira perguntou a Emília se ela estava usando o Olho do Mundo, e Emília respondeu que sim, claro, e perguntou a ele se ele também o estava usando, mas Akira não conseguia controlá-lo, embora provavelmente tivesse elevado seu nível. Aqui, Emília pensou que Akira estava ignorando essa habilidade, e de repente, o Gato Preto acordou. O Gato Preto disse que não permitiria que Grin o derrotasse, e ficou claro que ele estava apenas brincando por causa de sua transformação em dragão. Isso assombrou Akira, pois o Gato Preto estava falando. O Gato Preto disse a Akira para não pensar que era um monstro controlado por seus instintos, e que foi criado pelo Lorde Demônio e era altamente inteligente. Emília ficou surpresa que o Gato Preto se descrevesse como altamente inteligente. Akira informou ao gato que já havia encontrado outros como ele antes, mas o gato não aceitou nenhuma das palavras de Akira porque sua idade ainda não havia excedido um século. Enquanto os outros tinham milhares de anos, então era natural para eles falarem claramente com ele. Neste ponto, Akira ameaçou o gato e mostrou-lhe algumas facas para fazê-lo temê-lo, mas o gato permitiu que ele fizesse o que quisesse, com a condição de que primeiro entregasse uma mensagem do Lorde Demônio. Então o gato se endireitou e disse a Akira para ir à Terra dos Demônios, que era o vulcão, e que o esperaria em seu castelo. Isso surpreendeu Akira, pois o Lorde Demônio sabia de sua vinda a este lugar, e que também sabia o que estava na mente de Akira. No entanto, o gato disse a Akira que não sabia o que o Lorde Demônio estava pensando. Então o gato deitou-se no chão e pediu a Akira para matá-lo, mas Akira recusou. Ele não podia passar pela grande porta sem matar o líder do labirinto primeiro, mas Akira também recusou porque amava gatos. O gato pensou que Akira estava zombando dele, mas Akira confessou que o amava muito.
muito, e que era bom para ele conversar com ele. No entanto, Akira se perguntou se havia algo mais que pudesse permitir que ele passasse pela porta sem matar o líder e suspeitou que havia outro segredo neste lugar. Nesse ponto, Emilia falou, dizendo que, claro, havia outro segredo, que era que Akira poderia fazer do gato seu animal de estimação, para que ele não fosse mais um líder. Mas Akira precisava realizar o rito, que tinha que ser para alguém que pudesse controlar a magia perfeitamente. O gato pensou que isso era impossível para Akira, mas Emilia acreditava que Akira poderia fazê-lo porque ele era o herói da lenda e poderia realizar o rito. No entanto, Emilia não sabia se ele teria sucesso ou não. Então ela perguntou a Akira o que aconteceria se ele falhasse. O gato respondeu que um deles morreria ou ambos, mas o gato disse a Akira que não se importava com isso, o que fez Akira sentir raiva por o gato não se importar com a própria vida. Ele insistiu em realizar o rito, mas Emilia perguntou a Akira por que ele não se importava com a própria vida. Akira disse a ela que veio a este lugar por essa razão e que queria fazê-lo. Então Akira se aproximou do gato e pediu a Emilia para lhe dizer como o rito deveria ocorrer. Emilia disse que primeiro ele deveria nomear a besta. Então Akira se aproximou da besta e colocou a mão nela, e então sugeriu o nome Euro para o gato. Ele perguntou a Emilia qual era o próximo passo. Emilia disse que ele deveria colocar a mão na besta e deixar sua energia mágica fluir para ela. No entanto, se não tivesse sucesso, ele pereceria, e não haveria retorno nesta fase, mas Akira estava completamente confiante de que não morreria. Então ele colocou as mãos no gato, fazendo a energia fluir, e a mente de Akira se deslocou para os pensamentos do gato, como se ele estivesse em um vasto mar. De repente, ele se transformou e desceu do céu sobre uma grande cidade, onde o gato estava dentro, destruindo-a. Quando Akira pediu ao gato para parar, o gato atacou Akira ao vê-lo, ferindo-o. O gato ameaçou Akira, pedindo-lhe para sacar sua espada e matá-la, também dizendo-lhe que se sua alma perecesse ali, seu corpo apodreceria, e matar o gato era a única maneira de sobreviver. Então, desferiu outro golpe em Akira, ferindo-o mais uma vez. Akira jogou algumas facas no gato, mas o gato as desviou sem esforço. O gato exibiu suas garras, pronto para atacar Akira, mas ele atacou primeiro, o que assombrou o gato, que pensou que Akira iria matá-lo. No entanto, Akira disse ao gato que não queria matá-lo, e Akira também acreditava que o gato não queria matá-lo. Como o gato era um monstro e não havia regras dizendo que monstros tinham que matar outras raças, Akira perguntou à besta se ela estava cansada de viver daquele jeito. Ele também lhe disse que zelaria por ele e garantiria que tal destruição não aconteceria novamente de dentro. Isso levou Akira a domar o gato, e ele se tornou seguidor de Akira. Então, uma luz apareceu para eles mais uma vez, e ele retornou ao presente. Akira quase caiu, mas Emilia o apoiou. Akira então colocou as mãos novamente no gato, resultando em uma marca de ligação entre eles. Emilia lhes disse que isso era a prova de que suas almas estavam conectadas. Depois disso, o gato disse a Akira que havia se interessado em para onde a vida o levaria. Akira disse ao gato que ele era Akira, seu mestre de agora em diante, e que o nomeou Yuru, o que encantou o gato com seu novo nome, e ele prometeu sua lealdade a ele. Emilia também se apresentou a Yuru. Yuru cumprimentou Emilia e disse a ela que a respeitaria, pois ela era amiga de seu mestre. Então, um portal apareceu e o labirinto reconheceu que Yuru não era mais um líder de agora em diante. Akira queria seguir em frente, mas parou porque Emilia ainda não havia se recuperado e não podia ir com ele. A saída não desapareceria se eles não a usassem. Emilia sugeriu que passassem algum tempo conversando, e Yuru concordou com isso para que pudessem se conhecer melhor. Então passamos para o resto dos guerreiros, e Sato ficou maravilhado ao ver uma grande cidade como Yamato. Um deles acreditava que essa cidade foi fundada por um antigo herói. Depois disso, eles se mudaram para uma casa onde as garotas trocaram de roupa, enquanto os outros se sentavam à mesa de jantar. Eles desfrutaram de momentos muito felizes juntos enquanto comiam. Depois que terminaram, Sato lhes disse que precisavam procurar um emprego, porque o dinheiro que tinham começou a acabar. Um deles sugeriu que se tornassem aventureiros para ganhar dinheiro. Sato pensou que essa era uma decisão muito boa. Também sugeriu que deveriam aprender mais sobre este mundo estranho, e que precisavam trazer alguns livros para saber mais sobre ele e as pessoas que ali viviam. A maneira mais rápida de retornar ao seu mundo é matar o Lorde Demônio, e como foram invocados pela princesa e pelo rei, eles também devem saber como trazê-los de volta ao seu mundo. Portanto, eles deveriam conversar e negociar com eles. Se tornassem heróis, a situação seria mais fácil para eles. Então Shiori os lembrou que o resto de seus colegas ainda estavam no palácio. Mas Sato lhes disse que, uma vez que reunissem dinheiro e informações suficientes, partiriam para o continente demoníaco. No entanto, a Sarina queria encontrar Akira primeiro, porque sem ele, seria difícil enfrentar o Lorde Demônio. Ele sabia que Akira tinha muito poder para detê-lo. Alguns colegas concordaram com ele, mas outros acreditavam que ele foi quem matou Saran. No entanto, a Sarina defendeu Akira e lhes disse que a maldição os estava controlando. Contudo, Yuki sempre via que Akira fazia o que queria por conta própria e se perguntava se Akira cooperaria com eles ou não. Shiori perguntou a Sato sobre sua opinião a respeito da sugestão de Asahina sobre Akira, já que ele é o líder deles e deveria expressar sua opinião. No entanto, Sato sabia bem que Akira era estranho para eles e não tinha dúvidas de que ele era mais forte, mas não esperava que ele cooperasse, pois Akira havia sido colega de classe de Sato desde o jardim de infância e ele não o havia reconhecido até agora.
A Sarina confirmou as palavras de Sato, já que ele também estivera com eles e sabia bem que a Akira não entendia o trabalho em equipe. Sato então lhes disse que a espada sagrada era a única capaz de matar o Lorde Demônio. Assim, a coordenação seria a chave para o sucesso deles como equipe. Portanto, não há razão para Akira cumprir isso, dada a vasta diferença de poder entre eles. Então eles devem cooperar com ele para acompanhar seu poder. Assim, Sato decidiu que esperariam por Akira e que treinariam nos monstros circundantes ao seu retorno. Então Sato perguntou à equipe se eles concordavam com isso. Isso levou todos na equipe a concordar com a decisão de Sato como seu líder, o que deixou Sato muito animado. Então passamos para Emilia, enquanto ela conta sua história a Akira, explicando que estava fugindo de sua terra natal. No entanto, ela foi ferida por um dos soldados com uma flecha em uma de suas pernas, fazendo-a cair e ser capturada. Ela foi cercada por soldados que quase a mataram, mas ela usou seu slime para escapar durante o dia e foi arrastada para a margem do rio, onde foi engolida por seu slime. Quando recuperou a consciência, encontrou-se na frente de Akira, e ela estava grata pelo slime, pois foi a razão pela qual conheceu Akira. No entanto, Akira não concordou com isso e disse a Emilia para retornar à sua terra natal, mas Emilia recusou completamente. Akira descobriu que sua irmã mais nova era a razão de tudo isso estar acontecendo com Emilia, mas o assunto era complicado para Emilia. Além disso, Akira sabia que, quando se tratava de família, a situação se tornava muito complicada, mas o assunto seria resolvido mais tarde. Então ele disse a Emilia que também tinha uma irmã mais nova, e lembrou-se de uma vez no passado em que trouxe um presente para sua irmã, mas ela ficou zangada, porque ele havia trabalhado horas extras para comprar-lhe um presente. Então a mãe deles veio até eles e disse a Yui, irmã de Akira, que Akira fez aquilo porque amava Yui, o que fez sua irmã concordar apenas desta vez. Então ele retornou ao presente e disse a Emilia que a família é preferida, não importa o que aconteça entre eles. Yoro perguntou a Akira se ele era de outro mundo. Então Emilia perguntou a Akira se ele sentia muita falta de sua mãe e irmã e se ele queria vê-las ou não. No entanto, Akira sentia muita falta delas e queria muito vê-las, mas ele tinha que fazer algo primeiro. Como ele não era uma pessoa proeminente em sua vida real e sempre esteve se escondendo da existência, ocultar sua presença era uma de suas habilidades. No entanto, ele havia encontrado um homem que o ensinou a sobreviver neste mundo, e ele foi morto por aqueles canalhas. Ele estaria vivo se não fosse por seu envolvimento com ele, e não voltaria para casa até vingar o Capitão Sauron. Sentindo uma raiva profunda por isso, seu slime se manifestou, mas Emilia chamou Akira para acordá-lo, e Yuro viu que ele estava com muita sede de sangue. Então Yuro perguntou se ela se referia a Sauron, o capitão dos cavaleiros, e se Emilia também o conhecia bem. No entanto, Akira queria tirá-los dos momentos difíceis pelos quais estava passando, e começou a brincar com o gato para levantar o ânimo deles. Mas o gato pediu a ele para levar as coisas mais a sério, então Emilia pediu para fazer o mesmo e brincar com o gato. Eles abraçaram Yuro, e Akira disse a Yuro que ele realmente ama gatos. Ele não estava brincando. Emilia também admitiu que gostava de gatos, mas Yuro pediu a eles para levarem as coisas a sério, porque se um deles morresse, Akira disse a ela que o outro morreria porque suas almas estavam ligadas. Mas aqui, Emilia sentiu ciúmes e disse-lhes que os invejava. Akira disse a ela que ele era quem estava ligado a Yoro, e Emilia disse baixinho que invejava Yoro por estar ligada a Akira. Mas Akira não ouviu o que ela disse, então Yoro sentiu sono, e depois disso, eles se moveram para o círculo de transferência instantânea. Akira perguntou a Yoro para onde essa transferência os levaria, mas Yoro não sabia porque em seu mundo, muito poucos demônios sabiam como criar círculos mágicos. Então Akira prometeu que, assim que terminasse sua missão, visitaria o mundo dos demônios e pediria que fizessem um para ele. Ele diria ao Senhor dos Demônios que Yuro havia completado sua missão perfeitamente. Então, Emilia disse a Akira que o Círculo Azul poderia levá-los para onde quisessem e se 10 pessoas usassem este círculo, ele responderia a um de seus desejos. Mas Akira pensou que, se as palavras de Emilia fossem verdadeiras, ele não saberia para onde estavam indo a menos que chegassem. No entanto, Emilia não se importava para onde fossem, contanto que estivesse com Akira. Akira disse a Emilia, em tom de brincadeira, que ela não havia sentido fome na presença dele, não é? Então eles entraram no círculo. Akira lembrou-se de sua família e teve a ideia de retornar a eles, mas rapidamente a descartou de sua mente. Então eles se teleportaram e se encontraram em frente à árvore sagrada na Terra dos Mil, o que fez com que a tristeza aparecesse no rosto de Emilia, porque ela não queria retornar à sua terra natal. Eles haviam se teleportado de um lugar muito distante e havia um dos Mil acima da árvore observando-os e atirou flechas neles, mas Akira o viu claramente e salvou Emilia de ser atingida por uma flecha. Então outra flecha foi atirada contra eles, mas Akira interveio no momento certo e conseguiu afastá-la. Ele então se teleportou imediatamente para o arqueiro e ordenou que ele não se movesse, sob pena de cortar sua cabeça. Então Emilia e Yoro se aproximaram para verificar Akira e o encontraram cauteloso com o arqueiro elfo. No entanto, Emilia conhecia o arqueiro, e o nome dele era Liam. Liam então disse a Emilia que ele veio verificar a situação devido àquele grande brilho, e ele encontrou a criminosa que abandonou sua terra, e também disse a ela que ela não pertencia mais a eles, e não tinha lugar entre eles. Ele pediu a ela para fugir novamente. No entanto, Akira desferiu um golpe em Liam que o fez perder a consciência porque ele odiava tagarelas como ele. Então Emilia agradeceu a Akira, mas Akira disse a Emilia que o tempo havia acabado e que eles estavam cercados pois um grande grupo de soldados elfos apareceu.
Então a irmã mais nova de Emília também apareceu, jurando a ela e dizendo à irmãzinha de Emília, Keleka, que ela não podia acreditar que havia voltado para sua terra natal e que pagaria pelos erros que cometeu contra ela. Então os pensamentos de Akira se alinharam com os de Euros, e ele pensou que aquilo era uma disputa familiar que cruzava fronteiras.